Então, pessoal, no episódio de Orelheiros Tech a gente vai falar sobre o Windows. Eu tenho diversos vídeos aí que eu falo sobre o Windows, né? Mas agora, o que eu resolvi fazer? Eu vou apresentar para vocês o cenário ao qual estou inserido e trazer para vocês aqui situações diferentes que eu tenho presenciado aqui. Resolvi fazer essa pauta porque é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, eu fiz uma postagem de um print do Windows 11 rodando aqui nesse equipamento. Vocês estão vendo aí no fundo, eu estou gravando aqui com o meu cenário ao fundo, tá? Meu computador. Vocês estão vendo aí, né? Pode ser que, eu não sei se eu configurei a tela. Eu configurei a tela para desligar daqui 1 hora, beleza. Eu postei o print dizendo o seguinte, para que eu conseguisse que o Windows 11 rodasse com eficiência aqui no meu equipamento, eu tive que fazer configurações. Que dirá no notebook, então, eu tive que fazer muita configuração, tá? E no Windows 10 também não é diferente, tá? E eu fiz essa postagem lá. Muitas pessoas numa comunidade Windows do Facebook, onde eu postei, elas deram risada. Teve um lá que postou assim, espero que você esteja conseguindo dormir direito. Tá fazendo uma sátira, né? E eu tenho observado também em comunidade de Windows muitas pessoas relatando, questionando, enfim, de que tem que fazer configurações, né, no sistema para ele poder rodar direito nos seus equipamentos, mesmo que esses equipamentos atendam aos requisitos para rodar o Windows 10, por exemplo. Então muitas pessoas andaram postando que tem que fazer configurações. E aí eu pensei assim, bom, em vez de responder essas pessoas, vou fazer um vídeo, vou falar sobre isso, vou colocar o cenário ao qual estou inserido para vocês entenderem que coisa interessante e curiosa que é, tá? No meu cenário aqui onde eu estou inserido, eu tenho três tipos de computadores, tá? Na verdade não são 3 tipos, são 2 tipos de são 3 tipos, é verdade. Eu tenho desktops, 2, tô falando meu cenário como um todo, tá? Tenho notebooks convencionais, esse é o segundo cenário, sendo um muito antigo de 15 anos, e tenho um notebook gamer, tá? Tem um notebook no meu cenário ao qual eu estou inserido, tá bom? Eu estou incluindo no meu cenário este desktop, o desktop da minha esposa que está lá no cantinho dela, o meu notebook Toshiba Satellite antigo de 15 anos e os 3 notebooks da casa do meu pai. Eu sou vizinho dele, inclusive, vizinho de terreno, tá? Sou vizinho de casa dele, então eu tenho convivência com esses cenários, tá? Então eu tenho convivência com esses cenários. Tá? Nesses cenários, o que acontece? Aqui em casa eu tenho o meu Athlon 3000G, que é um processador de baixo custo da linha Ryzen, tá? Com placa-mãe AM4, memória DDR4, que tem 8 GB de RAM DDR4 e uma Vega 3, que é uma IGPU, uma placa integrada, que é uma linha de placas IGPUs muito boas para uso comum, tá? Muito superiores às Intel HD Graphics de hoje em dia, por exemplo. No computador, essa máquina aqui, ela é toda 2020, apesar que eu comprei ela em 2021. Tá com SSD de 250 GB, tá com HD SATA de 1 TB, tá? Então é uma máquina que é bem moderna. A outra máquina que tá ali no cantinho da minha esposa é um Athlon X3 455 de 2013, com um processador antigo da AMD, uma placa-mãe antiga da ASUS de 2013, uma placa de vídeo PCI Express dedicada, antiga, de 2013 também da Zotac, que tem 1 GB de RAM DDR3. Naquela máquina lá tem um SSD de 120 GB, um HD de 1,5 TB da Samsung e tem 6 GB de memória RAM DDR3, funcionando um pente de 4 e um pente de 2, tá? Em dual channel, tá bom? Então é uma máquina que atende os requisitos para rodar
o Windows 10 tranquilamente e está com o Windows 10 21H2. Aqui no meu Athlon no meu Athlon 3000G tá com o Windows 11 22H2, tá? E para fechar o circuito aqui em casa, né, para fechar o ciclo de máquinas aqui de minha casa, eu tenho esse notebook Toshiba Satellite Turion 64X2, que possui 4 GB de RAM DDR2, sendo 2 pentes de 2 funcionando em dual channel. Possui uma iGPU, uma placa de vídeo integrada, uma Radeon 2400 antiga, tá? E possui esse processador de 2 núcleos e 2 threads. Uma máquina de 2007, tá? Um computador de 2007 que está com apenas um SSD de 240 GB da Kingston rodando ali, tá bom? Então, na minha casa, esse é o meu ciclo, é o meu lote de equipamento. Já na casa dos meus pais, e essa máquina agora está rodando o Windows 11 22H2, tá? Já na máquina dos meus pais, lá tem um notebook Samsung Core i3 com processador 3110M, que já é uma geração bem antiga, tá? Esse notebook tem 6 GB de RAM DDR3 e 2 SSDs rodando. Um de 400 e 450, não dá 500 GB totalmente, tá? E outro de 240 GB para o sistema. O maior tá para arquivos e o outro tá para sistema, tá? Então esse é o primeiro notebook que tem lá, um Samsung com Core i3 comum e uma placa de vídeo integrada, uma Intel HD Graphics, tá? Da geração do processador 3110M. Já os outros dois notebooks que tem lá, um deles é um Dell Gamer com processador Core i7 de 7ª ou 8ª geração, eu acho que é 7ª, tá? Eu acho que é 7ª, com 32 GB de memória RAM, está com SSD e HD, porque essa máquina não tinha suporte a NVMe, mas é um notebook gamer que tem uma placa de vídeo dedicada, uma NVIDIA GTX 1050 Ti, tá? Tem essa placa lá dedicada, é um notebook gamer, tá bom? O outro notebook é um Dell moderno com processador Core i5 de 10ª ou 11ª geração, não me recordo exatamente qual a geração dele agora, mas é um notebook recente, chegou recentemente pro meu pai, tá? Que ele trabalha com geoprocessamento. Essa máquina chegou recentemente e ele tem esse processador. Ela veio com Windows 11, tá bom? O desktop, o notebook Dell do meu pai, ele tem o Windows 10, tá instalado lá. E esse novo Dell que eu tô falando agora, esse notebook tem um Core i5 de 10ª ou 11ª geração, não me recordo exatamente a geração. Ele tem 16 GB de RAM, tá? Ou 12 GB de RAM, alguma coisa assim, DDR4. Vem com uma placa de vídeo integrada, um Intel HD Graphics, e veio com o Windows 11 instalado. No caso desse, tem NVMe, tá? Ele tem um sistema de armazenamento NVMe, tá ok? Então é uma máquina bem nova. Nessa máquina não está rodando o Windows 11 mais, está rodando o Linux Fedora. O que acontece, pessoal? Agora eu vou falar a respeito do Windows, tá? Especificamente do Windows. Eu já explanei aqui qual é o cenário que eu estou inserido, as máquinas que tem aqui nesse meu cenário, e agora eu vou falar com vocês sobre o funcionamento do Windows neste cenário, tá? Eu vou começar do último para o primeiro. Então eu vou falar do notebook Dell mais novo que o meu pai tem. Ele está rodando Fedora, porque o meu pai precisa de uma máquina que rode Linux, tá?
Então esse notebook eu não sei como é que está o funcionamento do Windows 11 nele, porque foi retirado, foi colocado o Fedora. No Linux está funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. Resolução ok, tudo ok, tá? No notebook Dell Gamer do meu pai, que tem um processador Core i7, ele está rodando o Windows 10 que originalmente veio nele, tá? Tá atualizado por 21H2 e tá funcionando. Porém, pessoal, precisei ir lá fazer algumas configurações para ele, porque estava apresentando certa instabilidade. Meu pai trabalha com geoprocessamento e ele precisa muitas vezes carregar mapas de geolocalização muito pesados, tá? E nesses momentos andou dando alguma instabilidade na máquina, porque mesmo estando com 32 GB de RAM, tendo a GTX 1050 Ti ali, né? E tá rodando em SSD, eu descobri que o Windows estava causando problema no gerenciamento do recurso, A hora que ele é mais exigido, além de estar aumentando muito o funcionamento do processador, que estava gerando aquecimento, causando assim o maior funcionamento do sistema de arrefecimento. Lá, meu pai utiliza nesse equipamento uma base refrigerada, tá, para auxiliar. Tem 3 coolers enormes que auxiliam na refrigeração. É uma base da Warrior, inclusive da marca Warrior, que é muito bacana até, né? Ela é integrada, você pode interligar ela no computador e ele vai acionar as ventoinhas dela de acordo com a necessidade. O próprio equipamento gerencia. Não é aquelas bases mais comuns que você coloca e você liga a ventilação embaixo, né? Você conecta ali na USB ou numa tomadinha e liga a ventilação e ela fica ligada direto, né? Não tem esse gerenciamento. A dele não, a dele da Warrior, ela tem esse gerenciamento, então ela faz todo esse trabalho. Então estava sendo acionada com muita frequência quando ele estava utilizando um uso mais pesado. Então um dia deu problema, eu fui lá, atualizei o driver da placa de vídeo com ele, configurei ela. Como ele mexe com processamento de gráficos pesados, é uma máquina gamer para dar conta do recado. Então eu configurei o driver da GTX 1050 para jogo, como se ele fosse rodar jogo. Porque no NVIDIA Experience você tem essa opção de você configurar o tipo de driver que você vai usar. Você tem a opção Studio e tem a opção Gamer. Eu configurei para a opção Gamer, porque vai otimizar a placa para gráfico, para o melhor desempenho gráfico. Deu uma relativa melhora. Fiz algumas configurações no Windows dele lá, a gente fez, eu orientei lá para fazer, e a máquina tá funcionando. De vez em quando ele me fala: meu computador, o drive tá meio assim. Isso daí, pessoal, está ligado ao Windows, tá? O Windows parece que eles pioraram muito na questão do gerenciamento de recursos, e isso é perceptível, tá? Isso é plenamente perceptível. Estou falando do caso do Dell Gamer porque é uma máquina que tem requisitos para rodar jogo. Então o sistema tinha que ter uma otimização melhor dos recursos. E eu vejo que não faz, ele não tem feito, tá? Então é comum você ver pessoas nas comunidades de Windows postando sobre essa questão de mau gerenciamento do sistema, de ter que fazer configurações para o sistema rodar direito, né? Eu vi uma postagem aqui em cima da que eu fiz do Windows 11, a pessoa falando que não teve que fazer configuração nenhuma no computador dela. Beleza, se ela não teve que fazer, maravilha, mas eu tive que fazer nos meus computadores, né? Vamos lá. Vamos agora para eu tô indo do último pro primeiro, né? Antes eu fui do primeiro, eu comecei daqui de casa e fui
até a casa do meu pai, agora eu tô voltando. Tô fazendo o caminho inverso. Então vamos lá, o outro notebook lá, que é o notebook da minha mãe, que é o Samsung, processador Core i3 3110M, lá eu não tive que fazer nada. Realmente, é igual o cara comentou ali no meu post. Não tive que fazer nada para rodar o Windows 10 22H2. 21H2 é o Windows 10. Por que eu não tive que fazer nada? O uso do equipamento é diferente do uso, por exemplo, que meu pai faz e que eu faço. É diferente, tá? A minha mãe usa ela é professora universitária, ela usa para fazer aula, para dar aula, para ver vídeo no YouTube, né? Para poder assistir conteúdo audiovisual, utilizar Office e Canvas. É basicamente o uso que vê e-mail, né? Fazer uso cotidiano, uso comum da máquina. Ela não joga, ela não enfim, ela não faz um uso mais intenso do computador. E com 6 GB de RAM, DDR3 em Dual Channel, né? Mais 2 SSDs rodando ali, a máquina é rápida. Ela inicializa rápido e ela funciona relativamente rápido, tá? Não teve que fazer configuração nenhuma por conta do uso que é feito lá, um uso comum. Então, com boa quantidade de memória, um processador razoável, apesar de ser uma geração bem mais antiga do Core i3, tendo 2 SSDs para poder executar as unidades de armazenamento, fazer leitura de disco escrito. Tá normal, né? Tá normal. Mas eu percebi uma coisa. Meu pai veio falar comigo outro dia que eles estão achando que a máquina da minha mãe está um pouco mais pesada, apesar que eu não sinto isso, tá? Eu percebi que o Windows 10 está com um alto acesso à memória RAM e a disco. Eu percebi lá esses dias que o SSD está sofrendo muito acesso a disco, o que está o sistema. Mesmo o caso meu aqui, entendeu? Por que o Windows 10 está fazendo tanto acesso a disco assim? Né? Qual o motivo de consumir tanta RAM e tá fazendo tanto acesso ao disco principal, né, onde está o sistema, se a máquina não tem praticamente nada além do básico? É navegadores e Office. É só isso que aquela máquina tem. E o aplicativo que eu utilizo para amplificar o som, porque o alto-falante daquele notebook ele não é tão potente. E a minha mãe queria uma coisa melhorzinha para melhorasse a qualidade do som. Eu instalei o amplificador de som aplicativo e melhorou. Então é só isso que tem. É só isso que inicializa junto com a máquina. Mais nada. Ela usa o WhatsApp Web, melhor para ela. Não é o desktop. Ela usa Telegram Web, para ela também é melhor, né? Ela acha mais prático. Ela usa tudo na nuvem, no navegador. Então não carrega nada no sistema além do necessário. E tem lá o Avast Antivírus que eles gostam. Isso é uma opção, foi meu pai que pôs, eu não mexo. Eu uso o Panda, mas eles preferem o Avast. Nesse ponto eu não mexo, tá? Então é só isso. Aí eu percebi que ainda assim o Windows 10 está causando muito acesso a disco e consumindo muita memória. O Windows 10 21H2, tá? Aqui em casa, pessoal, no computador da minha esposa está com Windows 10 21H2 e no meu aqui e no notebook está com Windows 11 22H2. No computador da minha esposa, o Windows 10 está rodando maravilhosamente bem. Porém, eu tive que fazer muita configuração, tá? Porque a minha esposa utiliza
o SL, né, a plataforma do Second Life, do visualizador. Ela utiliza outras coisas, ela mexe com Photoshop, ela faz edição de vídeo, ela usa editor de vídeo. Então, são aplicações que exigem um pouco mais da máquina. Aí você percebe que o Windows 10 fica um pouco pesado se você não fizer configurações. Eu tive que fazer configurações lá. Eu tive que desativar o search, igual a postagem que eu vi recente, antes de eu fazer esse vídeo, que me fez fazer o vídeo. Tá, que o rapaz, tudo que ele desativou, eu tive que desativar no Windows 10. Search, telemetria, só não desativei o Windows Update, lá é o Windows original, né? Tem uma chave do Home original, que eu consegui na Microsoft pela conta da minha esposa na época, né? Então ela cadastra a conta Microsoft dela, tá vinculada à chave, igual acontece comigo. E sempre vai ter o Windows originalzinho bonitinho lá, né? Eu desativei tudo isso, só deixei o update ativado. Lá ela utiliza o amplificador de som também, porque ela é DJ, né? Ela utiliza o amplificador de som. É a única coisa que inicializa junto com o sistema, além do Office e dos arquivos necessários do Windows. Mas eu tive que desativar um punhado de coisa que eu tive que configurar, tá? Eu desabilitei Cortana, desabilitei tudo que eu podia desabilitar, desativei o search, como eu já falei, estou repetindo, e outras coisas aí que agora eu não estou me recordando exatamente que configuração mais que eu fiz. E aí sim, além de eu conseguir diminuir o consumo da memória RAM, eu consegui diminuir o acesso demasiado ao disco onde está o sistema. O Windows 10 Home 21H2 sem configuração nenhuma estava gerando muito acesso ao SSD e estava consumindo muita memória RAM. Eu tive que configurar para rodar direito. Claro, tudo bem, entendo, é uma máquina de 2013, né? Eu entendo, mas ela atende tecnicamente os requisitos para rodar o Windows 10 com mais eficiência. Tem uma placa de vídeo dedicada, não é das melhores, mas tem. Tem uma placa bem ruinzinha, bem velha, defasada, eu vou trocar em breve, mas tem uma placa de vídeo dedicada, tá? Tem memória suficiente, tem SSD para o sistema, tá? E a resolução que tá lá, o monitor tá lá, é um monitor de LED da Samsung. É Samsung, o monitor de LED que tá lá, tá? Que a resolução dele, eu acho que é 1333 por 7.800, resolução máxima dele. Então não é resolução Full HD altíssima, tá? Mas mesmo assim, para que eu tivesse uma melhor performance, e de vez em quando ele ainda reclama que o computador está um pouquinho lento, mas mesmo assim, fazendo as configurações, ficou muito melhor. Melhor até do que o meu, que vocês querem saber, tá? Eu uso lá às vezes e falo, poxa, seu computador ele responde melhor do que o meu, né? No notebook, eu vou deixar o notebook para falar por último, tá? Que o notebook é um caso à parte, tá? Eu vou deixar o notebook para falar por último. Aqui no meu desktop aqui, ó, esse desktop aqui, tá? Que tá rodando o Windows 11 22H2, eu também tive que fazer configurações, tá? Uma máquina de 2020, eu tive que fazer configurações para poder rodar o Windows 11 direito. Por quê? Estava fazendo um acesso extremo ao SSD, tá? Constantemente batendo 100% de acesso ao SSD, sem eu estar fazendo absolutamente nada, tá? E estava com altíssimo consumo de memória RAM. Aqui é o seguinte, aqui dos meus 8 GB DDR4, eu tenho 2 GB para a placa de vídeo Vega 3 e tenho 6 GB para o sistema. Dos 6 GB estava consumindo 4 praticamente. Arredondando, dava 4 GB de memória, sobrando apenas 2 GB livre.
Então era muito comum o sistema bater a memória assim de forma extrema, quase chegando a 100%, dependendo do que eu estava usando, causando uma certa instabilidade no sistema, um certo gargalo no sistema. Até que o processador, no caso aqui, por se tratar de um processador low-end, de baixo custo, que tem apenas 2 núcleos físicos e 4 threads, tá? O consumo está dentro do que eu imaginava. Tem picos de CPU? Tem. Mas não fica o tempo todo em 100%, tá? Ficando ali com a máquina em modo ocioso, na casa dos 20, no máximo 20%. Oscilando entre 0, 10, 15, 20, no máximo, assim, havendo algum pico de alguma coisa que processou ali, mas em modo ocioso eu vou colocar, para ter uma base, um parâmetro, ele fica entre 0 e 10% de consumo, tá? Por se tratar do processador que é 2 núcleos físicos e 4 threads, então somente, tá bom? Ele é um processador mais fraco, mais simples, mas aguenta. Quando eu vou rodar coisas mais pesadas, como fazer a renderização de um vídeo, é comum que ele fique oscilando entre 90% e 100%. Afinal de contas, eu estou utilizando uma aplicação muito pesada para poder renderizar um vídeo em Full HD a 30, 60 FPS, né? Com a resolução mais alta possível, aqui dentro das minhas condições técnicas, tá? No Sony Vegas ou no Camtasia, tá? Mas se eu estou rodando alguma aplicação como o Second Life, por exemplo, eu consigo ter um consumo de CPU menor. Mas para que eu conseguisse tornar o Windows 11 aqui nesse computador usável, assim como o Windows 10 21H2, eu tive que fazer configurações, não teve jeito. Eu fui obrigado a fazer configurações, eu tive que desabilitar coisas do Windows. Eu tive que desativar o Search, aqui no caso do Windows 11, eu tive que desativar um sistema de inicialização automática do Edge, do Microsoft Edge, o navegador. Eu tive que desativar o Teams, desinstalar o Microsoft Teams, que eu não uso. E se eu usasse eu estava lascado, porque ele sem usar já estava consumindo recurso, imagina usando. E eu tive que desinstalar o Hub de comentários, que raramente eu utilizo, mas eu desinstalei, eu prefiro usar na internet, pelo navegador. Por quê? Ele sem uso estava consumindo muita memória e processamento. Então eu fui obrigado a desinstalar essas coisas. A única coisa que eu deixei funcionando aqui, que ainda está impactando no funcionamento da máquina, nos recursos da máquina, são os widgets, porque eu quero saber do tempo, eu gosto de saber do clima. E hoje em dia, pessoal, é difícil achar um gadget dos antigos gadgets para trabalho que consiga enxergar o clima daqui da minha cidade. Ele pega de cidade próxima, que eu estou próximo a Brasília. Então geralmente eu consigo pegar o clima de Brasília, mas não o daqui do momento. E no caso do medidor de temperatura, né, do aplicativo que mostra o clima do Windows, ele pega exatamente do meu município pela minha localização. Ele pega exatamente o tempo no local. Então já aconteceu, por exemplo, de eu estar usando um gadget de clima nos gadgets da trabalho, que eu ainda utilizo até no Windows 11. Já aconteceu dele estar dizendo que não estava chovendo em Brasília, mas aqui estava caindo um mundo d'água a ponto de inundar a rua e causar transtorno, né? Para vocês verem que louco, né? Então já aconteceu isso. Então eu gosto desse aplicativo. Por esse motivo, eu deixei ativado o widget, tá? Mas eu vi em sites e canais renomados na internet falando para obter melhor desempenho no Windows que desativasse também os widgets.
tá? Para você ter um melhor desempenho no Windows, tá bom? Mas eu tive que fazer configurações. Isso não é exclusividade só do Windows 11 não. Isso também tem a ver com o Windows 10. Para finalizar aqui os computadores, só para a gente encerrar o vídeo, o notebook é um caso à parte. É uma máquina de 15 anos, numa época que nem se sonhava que existiria um Windows 11, tá? Da forma como ele existe hoje. É um computador que veio originalmente com o Windows Vista Home Premium e que tem os requisitos para poder rodar este sistema e nada mais, tá? Para rodar este sistema. Eu consigo rodar com eficiência o Windows 7 e o Windows 8.1 com bastante eficiência, sem configurar nada, praticamente. Dá para rodar, tá? Na configuração que ele está hoje, um SSD, 4 GB de RAM Dual Channel e o fato de ter uma placa dedicada, que é uma Radeon 2400, que é antiga, mas é dedicada. Já o Windows 10 e o Windows 11, ele estava com o Windows 10 e eu botei o Windows 11, eu tive que fazer muita configuração para poder rodar direito. Eu tive que desativar o Search e todas as coisas que eu já falei e fazer mais algumas outras configurações. No caso dele, como não é um Windows original nem nada, é um Windows ativado, enfim, de maneira genérica, eu desativei até o Windows Update. Eu desativei tudo. Esse computador não atualiza, tá? No Windows 10 já era assim. E não tem nada, só tem o básico do básico para ele poder funcionar. Tá bom? Porque é uma máquina antiga, um processador antigo, com muito nanômetro. É uma tecnologia antiga, que hoje um processador de 2 núcleos e 4 threads igual esse meu aqui é muito superior àquele processador de 2 núcleos e 2 threads. Tá muito superior. Mas eu tive que fazer muita configuração lá para rodar o Windows 10 e o Windows 11, porque senão eu perco em eficiência. E mesmo assim, eu vou dizer para vocês, está usável? Está usável. Mas se fosse uma máquina de uso do dia a dia, o ideal seria botar uma distribuição Linux leve ou o Windows 7. Esse seria o cenário ideal para aquela máquina ser uma máquina de uso do dia a dia, para eu poder conseguir fazer tudo com eficiência. Tem gargalo, tem muito gargalo, mas funciona. Porque o meu propósito, que é experimentar, ele é uma máquina de experiências e é uma máquina que eu uso para escrever matéria quando tenho o projeto Groove Online. Tá bom, eu vou durante o projeto abrir o Word, digitar matéria, acabou. Não tem internet, tem nada, vou fazer mais nada. E aqui em casa eu faço as experiências de testar sistemas operacionais nela para ver como é que ela roda. Então está usável, tá? O notebook está usável, mas não é uma máquina que está boa para um uso cotidiano diário, para fazer de tudo. Demora um pouco para carregar uma coisa ou outra. Eu sofro gargalo, bate processamento 100% com muito mais frequência do que as outras máquinas, tá? Constantemente o processador chega no 100% e fica ali oscilando entre 90% e 100%. Mesmo às vezes eu não utilizando nada. Por que isso acontece? Aí agora eu vou finalizar o vídeo falando do Windows e por que isso, no porquê que isso acontece. Eu não sei o que a Microsoft tem feito, que o Windows está cada vez pior no gerenciamento de recursos. A verdade é essa. A verdade é simplesmente essa. Eu não sei o que a Microsoft fez, que ele está cada vez pior no gerenciamento de recursos. E para você usar o sistema com eficiência, tá? Com mais eficiência, você precisa fazer configurações, desabilitar coisas, desabilitar recursos do Windows. Você precisa fazer
muita configuração. Essas pessoas que falam, aqui no meu tá rodando normal sem configuração nenhuma, porque de certo tem uma excelente máquina com muita memória RAM. É igual o caso do notebook gamer do meu pai, tem muita memória RAM, tem SSD, não é igual o notebook da minha mãe lá, que ela faz uso comum, né? Só acessa a internet, faz uso cotidiano, como eu falei. Tem 2 SSDs em memória, né? Dependendo da atividade que você faz, você não vai perceber gargalo. Mas faça um uso mais intenso da máquina, monitore a máquina para você ver se não tem algum tipo de gargalo, algum tipo de uso demasiado do sistema. Pode observar, pode pegar o seu computador aí que você acha que está perfeito, que não teve que fazer configuração nenhuma, põe o gerenciador de tarefas aberto, com a máquina sem fazer nada, zero. E olha como que oscila a utilização de recursos. Verifica como que a memória, o uso da memória fica mais estabilizado. Mas verifica o uso de processamento e de acesso a disco para você ver. Monitora, faça o teste. Veja se eu não tenho razão. Tem consumo. Tem consumo, galera, não adianta. Tem consumo. Vocês estão entendendo? Então eu acho que o Windows ele não está muito otimizado no quesito de consumo. Eu não estou entendendo que a Microsoft tenha aprontado que de uns tempos para cá o Windows 10 e o Windows 11 eles estão com gerenciamento de recursos muito ruim. Muito ruim. Era para ele se adequar, era para que esses sistemas se adequassem melhor aos computadores onde eles são instalados. E não é o que acontece. Eu tenho que fazer configurações e desativar coisas. Senão, por exemplo, o Sérgio fica consumindo muita memória e fazendo muito acesso a disco, né? O hub de comentários fica consumindo memória e processador. O Microsoft Teams, que aqui a gente não usa, fica consumindo recursos sem nem sequer estar ativado ou configurado. Só o fato de estar ali ele já está consumindo, tá? E quando eu percebo que alguma das minhas máquinas aqui estão com muito acesso a disco, com alto índice de processamento, eu tenho que sempre estar olhando o que é que está causando. E geralmente é alguma coisa relacionada ao Windows que está causando muito acesso a uso de CPU, memória, acesso a disco. Pode observar que esses Windows atuais, eles mesmo em modo ocioso, eles estão consumindo mais do que antes. Percebam que vocês vão ver que o que eu estou falando tem coerência. E o jeito que eu vejo, que eu, Lucas, vejo de contornar isso é fazendo configurações no Windows, desabilitando coisas que sejam desnecessárias. Muitas vezes eu desabilitei o Search, não me faz falta. O Teams eu não uso, desinstalei. O hub de comentários eu acesso pela internet, pelo navegador, desinstalei. Minha esposa não usa essas coisas, desinstalei, desabilitei, né? Então tive que fazer configurações e tenho que estar constantemente, no caso desse computador aqui meu, no notebook, monitorando, porque que às vezes tem momentos que ele está com alto pico de uso de recursos, CPU, acesso a disco e memória. Aí sempre tem algum componente ou outro do Windows que está causando isso, em modo ocioso, que quando eu estou trabalhando é normal. Às vezes a aplicação que eu estou utilizando está causando isso. No notebook está tudo desativado até o Windows Update. Tudo isso lá na parte de serviço eu tive que desabilitar para que ele fique usável. Mas eu vou dizer para vocês que não é uma máquina usável no dia a dia.
porque tem gargalo. Você perde em performance. Eu não posso... Dá para editar vídeo? Dá. Eu consigo editar vídeo no notebook normal. Dá para fazer muita coisa? Dá. Mas tem gargalo, tem demora. Entendeu? Demora mais tempo para renderizar. Demora às vezes para abrir algumas coisas. Tem gargalo. Não adianta. Estamos falando de um processador antigo, do Alcor de 15 anos. Com uma placa de vídeo de 15 anos. Que apesar de ter um SSD e 4 GB de RAM, é uma memória antiga de 15 anos. O desktop é DDR4, o outro é DDR3. Lá nos meus pais, um é DDR4, os outros dois são DDR3. Então tem sim. Não adianta, galera, não adianta. Você que acha que a sua máquina está perfeita, é porque ou você faz um uso comum dela e não está percebendo que está havendo sim consumo de recursos por parte do sistema, ou você tem uma máquina muito potente que você não está sentindo o peso dessa má gestão que o Windows tem feito de uns tempos para cá, em termos de recursos. Mas pode observar, fique mais atento agora, dá uma escafunchada. Você que tem um computadorzão top aí que tá achando que aqui eu não configurei nada e tá perfeito para mim. Você faça essas configurações que a gente tem feito, que eu e muitas pessoas temos aí publicado, que temos feito. Desative algumas coisas inúteis. Faz. E me diga. Vai aqui no meu vídeo, aqui no comentário e me diga. Lucas, você estava certo. Os picos de uso pelo sistema de recursos tiveram um impacto considerável. Você estava certo. Eu não estava percebendo porque o meu computador, para o uso que eu faço, tem uma configuração tão boa que eu não estava me dando conta disso. Mas após ver na prática, desativando algumas coisas e configurando, foi notório que o consumo sofreu uma queda significativa por parte do Windows. Façam um teste e me digam, beleza? Esse vídeo ficou grande, eu sei, não teve jeito. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.